Buffy, Supernatural e Arquivo X são a tríade sagrada quando falamos do estilo Monster of the Week, que para quem não conhece é quando se apresenta um monstro naquela semana ou naquele episódio e geralmente é resolvido gerando um tanto mais de conhecimento sobre aquele universo, um pouco de trama principal. Eu sou um grande fã de Sobrenatural, gosto muito de Arquivo X, mas o Buffy fiquei por muito tempo não assistindo, até que agora eu terminei a primeira temporada, quase a segunda, mas eu tô aqui então para falar sobre a primeira temporada de Buffy e como ela é muito mais interessante do que eu achava. Pra quem não conhece, a Buffy, ela é a Slayer, a Destruidora. Cabe a ela, por algum motivo, que eu ainda não vi, mas deve explicar em algum momento, destruir todas as forças malignas. A cada geração, uma mulher é escolhida para poder fazer esse papel. Então ela ganha superpoderes, basicamente. Ela é muito mais forte, resistente, rápida e consegue bater nessas criaturas sobrenaturais. Muitas das vezes ela usa da força física, mais equipamentos especializados e as fraquezas dessas criaturas para conseguir combater elas. É bem interessante e, no momento, é uma lore que eu falo, ok, faz até que sentido. Uma das regras das Slayers é que elas têm que ficar sozinhas com os seus guardiões, que aqui será o Giles. Os guardiões são uma instituição de pessoas que têm conhecimento sobre a Slayer e também outras criaturas sobrenaturais e ajudam essas mulheres a conseguir melhorar os seus poderes, refinar os seus poderes e também ajudando na pesquisa, falando sobre os monstros, entre outras coisas. É um sistema bem interessante que existe, porém, contudo, entretanto, a nossa heroína, a Buffy, ela não vai ficar sozinha, ela vai ter uma equipe com ela. Essa equipe, então, vai ser formada pelo Xander, ou Xander, não sei como vai ficar na tradução, que ele tem uma queda drástica pela Buffy pela primeira temporada. Nós teremos também a Willow, que será a melhor amiga dela e confidente, dentre outras coisas. É apaixonada pelo Xander, mas fazer o quê? O Giles, que é o guardião, então é o único que deveria estar lá. Vai ter a Cordelia, ou Cordélia, que ela vai ficar orbitando na primeira temporada e ela entra pra gangue de verdade, ou pra Scooby Gang, como eles chamam, na segunda temporada. Eu sei que eu já tô falando da segunda, mas acontece. E é claro que um dos papéis principais de todo o local, fora da Buffy, obviamente, é do Angel, que ele é um vampiro, só que ele é um vampiro bonzinho. O Angel vai se apaixonar pela Buffy e vice-versa, eles vão ver um caso de amor. Claro que de começo é bem difícil, porque ela não sabe quem ele é, ele aparece, desaparece, nada, e até que a hora que revela que ele é um vampiro. Mas por que ele é um vampiro bonzinho? Bem que vocês se perguntaram, por quê? No universo de Buffy, vampiros não são apenas criaturas mortas-vivas, são criaturas que na verdade têm um demônio dentro delas. Eu dei uma pré-pesquisada, existem várias teorias soltas aí, e eu acho bem interessante. Seguinte, quando um ser humano é mordido por um vampiro e esse vampiro dá um pouquinho do sangue pra ele, igual no Vampiro à Máscara, ou melhor dizendo, igualzinho no Anne Rice, esse vampiro então é possuído por um demônio. E este demônio toma conta do corpo, só que a alma deste mortal já foi embora. Então é basicamente um corpo com um demônio dentro, que é muito peculiar porque... Quer dizer, nem tão peculiar assim, porque na verdade essa é uma das lendas originais dos vampiros. Originalmente os vampiros eram esses espíritos obsessores que tomavam conta do corpo das pessoas, mas não necessariamente tiravam a alma delas primeiro. Mas todo um negócio aí com os Equimus, entre outras coisas, são as lendas bem antigas, que na verdade são reaproveitadas na Idade Média para falar sobre espíritos obsessores. A gente vai ter coisas como, por exemplo, o Varolak. De qualquer forma. Então essa lore eu achei bem interessante porque é um resgate antigo, dá uma nova dinâmica para os vampiros, né? Além de tudo, os vampiros eles têm todas as fraquezas meio que clássicas, estaca, alho, quer dizer, alho não está muito bem, mas é estacas, luz do sol e coisas sagradas. O que também é como a cruz, por exemplo, que quando eles se transformam em vampiros, né? Ou quando eles estão lá, eles não é transformar, eles ficam com o rosto meio feio para poder aprimorar mais os seus poderes. É meio que uma forma de batalha meio simples, mas é uma forma de batalha. É bem icônico essa série da Buffy, na verdade, quando você vê esse tipo de vampiro, você fala, olha, é da Buffy, mesmo que seja de outro tipo de lugar. Então eles conseguiram ter essa marca registrada com os vampiros, primeiro devido à lore e segundo a aparência, que é única e muito legal. A Buffy, assim como muitas outras séries da época, eles não sabiam o que ia acontecer no futuro, então eles queimaram muita coisa logo de início. E é uma pena, porque a primeira temporada ela é mais curta, tendo apenas 12 episódios, e destes 12 episódios, eles vão contra o Mestre, o Master, que não é do The Strain, mas até parece do The Strain, quem sabe
o Rayster pegou um pouquinho de inspiração de lá. Mas é claro que, na verdade, a grande inspiração é com certeza o Condor Lock, o querido Nosferatu. O The Master é visto como o vampiro mais velho. Algumas pessoas dizem que é o primeiro vampiro, e depois tem algumas pesquisas que eu fiz, na verdade, que ele não é o primeiro vampiro, ele é o primeiro vampiro de um tipo de demônio, porque tem toda uma coisa maluca que cada demônio pode fazer uma linhagem de vampiros, então meio que é o mesmo demônio com vários corpos de vários vampiros, e ele só vai se reproduzindo. De novo, foi uma leitura muito suplementar que eu fiz, algum dia eu vejo. Mas o Master é visto como um dos vampiros mais poderosos que tem, possivelmente o primeiro vampiro. E o que aconteceu? Ele foi para Riverdale lá, porque em Riverdale tem a Boca do Inferno, The Hellmouth. Boca do Inferno, ela faz com que as coisas sobrenaturais fiquem mais aguçadas. E ele foi até lá para fazer um grande ritual para quebrar as barreiras entre o mundo sobrenatural, o inferno e a terra. Muito parecido com o que a gente vai ver em Supernatural na terceira temporada. Só que teve um grande terremoto e o ritual dele inteiro desmoronou. E ele tá preso por séculos lá na Hellmouth, até que chega a Buffy. E a Buffy é parte de uma profecia. Claro, ela como Slayer. Ela então ela seria sacrificada, o mestre conseguiria sair, e aí ele faria, sei lá, o paraíso na Terra para os vampiros. O que parece interessante, mas é claramente que a nossa heroína, ela vai ir contra tudo isso. O que é bem legal porque o mestre, ou o Master, ele consegue entrar nos sonhos da Buffy, então ele faz bem um jogo psicológico contra ela. Mesma coisa que o Angel fará depois também. E ele é um vampiro muito capacitado, ele coloca outros vampiros super capacitados para ir contra ela, demonstrando que ela é super poderosa, sim, mas ela não é tão forte fisicamente quanto algumas outras criaturas sobrenaturais que existem, então muitas vezes precisando de armas, artifícios e até mesmo perdendo algumas vezes na porrada. Tudo isso porque ela não treina muito durante a primeira temporada, ela é mais folgada, ela prefere fazer coisa de adolescente do que treinar para matar vampiro, o que é compreensível para todo adolescente. É claro que nem tudo são vampiros e mestres, nós temos outras criaturas. Uma das mais impactantes para mim foi a mulher que, na verdade, era um louva-a-Deus e que ela literalmente devorava os seus, com quem ela fazia, ela balançava a cadeira. E nisso tudo, claro que o Xander ele é uma das vítimas, tem outras criaturas que vão aparecendo e que dá bem essa ideia de Monster of the Week. É uma fórmula muito legal, que eu acho que funciona de forma bem peculiar em cada série, né? No Arquivo X, então, tem o nível federal, você vai lá, tem a investigação, tudo. No Sobrenatural, eles têm que ver jornais, notícias, outras coisas, cruzar informações e talvez que vá acontecer. Enquanto em Riverdale, tudo acontece lá por causa da Hellmouth, então, por causa dessa coisa que existe na cidade, na verdade é meio que um chamariz para todas as criaturas sobrenaturais da existência. Deuses antigos aparecem, essa mulher gafanhoto, zumbis, Frankensteins, tudo acontece em Riverdale. Isso não é uma crítica, é uma coisa interessante. Demonstra muito bem essa ideia de, tipo, o quanto acontece aqui. É claro que isso quebra um pouco, às vezes, da imersão, porque você pensa, quantas pessoas vão morrer na escola até que alguém começar realmente a se preocupar? E quantas coisas sobrenaturais vão acontecer em Riverdale até que as pessoas falam, eu acho que o sobrenatural é verdade? Não se sabe, né? É uma pergunta que a gente nunca vai saber, porque é uma série que... ela não é muito séria, isso, de novo, não é uma crítica, ela é mais leve. Na tríade que eu falei de Sobrenatural, Arquivo X e Buffy, até o momento, é a que menos se leva a sério. Não sei se ela vai se levar mais a sério depois, até a 7ª temporada, ou algo do tipo, ou não. O Arquivo X, ele sempre se levou muito a sério. A primeira temporada, na verdade, é a mais bestinha. Depois vai conspiração, sei lá o que, filho de alienígena, amor, gravidez indesejada. É uns temas pesados que tem em Arquivo X. O Sobrenatural, ele vai com um caminho muito inverso. Ele começa muito emocionalmente pesado e vai ficando cada vez mais besta. Não tem outra coisa pra você. Tem seus momentos importantes, tem seus momentos que você fala, nossa, que emoção, tal. Tem, mas é diferente, tá? Da primeira até a 5ª temporada é uma série muito mais séria, muito mais dark e depois ele vai perdendo essa essência toda. Buffy, a primeira temporada, acaba com ela derrotando o mestre
e aí ela consegue aí se libertar deste karma. Sabe que agora o Angel é um vampiro. O Angel só é daquele jeito porque tem uma maldição cigana nele que conseguiu voltar com a alma dele, mas isso será um problema muito grande na segunda temporada. Valeu muito a pena ver a Buffy. Foi muito interessante a experiência, eu não esperava isso, e eu vou contar aqui pra vocês. Pra quem quiser saber, tá na Disney Plus no momento, se daqui a 20 anos sair, eu não sei, tá? Mas no momento tá na Disney Plus completo. Eu vou dizer que Buffy é uma coisa que eu evitei por muito tempo, porque eu vi uma cena e eu falei, não, chega disso. Que era, na verdade foi uma cena da segunda temporada, que eu vi faz pouco tempo, que ela pegava um lança-mísseis para derrotar um monstro, porque nenhuma arma poderia ferir aquele monstro. Eu falei, como é que um adolescente sai do nada com uma bazuca? Quando eu vi a série, eu falei, até que faz sentido. Eu espero que seja um truque que eles não vão repetir muito, porque se for, vai acabar ficando chato. Né? Até mesmo Sobrenatural, com toda a sua imbecilidade em alguns momentos, só usa um lançador de granadas lá pra frente, em um momento muito específico, e não é pra derrotar um monstro, é pra derrotar uma parede. É o maior inimigo de todos os tempos. Foi um grande resuminho e uma review da primeira temporada. Se for pra colocar em questão de nota, a primeira temporada do Buffy pra mim ganha um 9 de 10. Pode ser que melhore ou piore conforme as outras temporadas, porque é uma temporada muito sólida, são poucos episódios e que faz a série correr numa questão boa, são 12, dá pra aproveitar bastante, apresentar os personagens, aproveitar tudo. A única coisa que eu achei muito fraca no começo foi a interpretação, mas é normal, os atores também estavam se acostumando com tudo, é diferente, então eu acho que vale aí um pouco aí de tipo, não, o único que eu acho que tava bem desde o começo sempre foi o Giles, e também com certeza o Angel logo do começo, bem que no começo ele era muito mais bad boy, só por bad boy, e agora depois ele vira uma coisa mais decente. É isso aí então, meu povo, vejo todo mundo aí na próxima.